Olá, eu sou o professor Misael. Obrigado por estar conosco para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações de futuros vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade a um vídeo anterior. Tenho certeza que com a continuação desse vídeo você poderá refletir ainda mais. Olá, eu sou o professor Misael Silva. Para mim é uma alegria muito grande ter você aqui no nosso canal Examinar e Refletir. Sugiro a você que você busque a nossa aula anterior, nossa reflexão anterior, já que a nossa aula de hoje, a nossa reflexão de hoje, é a parte 2 da reflexão Por que certas instituições evangélicas se propagam tanto. Antes de eu começar a falar aqui da reflexão 6, que na verdade é a parte 2 da reflexão 5, eu gostaria de lembrar que você pode encontrar de maneira mais formal, num perfil mais de estudo bíblico, as ideias e os exames e reflexões que nós apresentamos aqui no nosso canal, lá no nosso site, examinarerefletir.com.br. Lá você vai encontrar nossa biblioteca, nossa videoteca, você vai encontrar vídeos em que eu estarei falando um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre a minha história, até para que possa dar relevância e coerência à minha conduta frente às coisas que eu tenho trazido aqui para o seu exame e para a sua reflexão. Bem, vamos lá. Por que certas instituições evangélicas se propagam tanto? Parte 2. Bem, primeira questão. Jesus agiu com assistencialismo? Bem, vamos lá. Primeiro, por que assistencialismo? O que a gente chama, o que estamos chamando ali de assistencialismo? A gente fala de assistencialismo a toda prática religiosa, né, seja ela de qualquer linha, voltada ao bem-estar socioemocional das pessoas. Toda religião, ela tem um lado assistencialista. Não é somente nas igrejas evangélicas ou nas igrejas cristãs, em que pessoas buscam refúgio para as suas aflições, para as suas dores, para os seus problemas, através da sua fé, da sua prática religiosa. Na verdade, se você for examinar com carinho, talvez isso seja comum a todas as religiões. O que diferencia, de fato, uma religião da outra, né, é quando a gente começa a entrar lá naquelas 3 dimensões, quando a gente começa a ter aquela percepção da dimensão humana relacionada com a dimensão espiritual e até a transposição final para o mundo espiritual pleno no reinado de Cristo. Aí você começa a ter as diferenças. Porque aí a linha evangélica cristã vai propor a sua doutrina, o seu princípio teológico a respeito desse fundamento, o Espiritismo vai apresentar o seu, a Igreja Católica vai apresentar a sua vertente, a sua maneira de lidar com a questão do mundo espiritual, e cada uma religião vai ter o seu encaminhamento nesse aspecto, né? Então, a palavra religião, ela vem de religare, ou seja, religar. Então, na verdade, religião, a sua proposta original deveria ser cumprir esse papel de fazer o homem alcançar o mundo espiritual, transcender ao mundo espiritual. Nós não fomos feitos para sermos mortais, nós fomos feitos para ser eternos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós fomos feitos para irmos além daquilo que é palpável, daquilo que é visível, né? Esse é o grande papel da religião. Mas não é pecado, não é errado que haja momentos em que a igreja, no caso especificamente a Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica, tenha esse lado de apoio, de suporte socioemocional, como eu falei. E aí, por isso eu falei, Jesus agiu com assistencialismo? Sim, Jesus agiu nessa linha.
socioemocional, suprindo necessidade das pessoas, socorrendo pessoas na hora da sua dor, socorrendo pessoas na hora da sua aflição, curando, fazendo milagres, maravilhas. E aí vem aquela pergunta, quando foi que ele mais juntou multidão à sua volta? Ó, guarda essa pergunta, já que a gente está falando por que a propagação de certas igrejas evangélicas. Quando foi que Jesus mais juntou multidão ao seu redor? Quando foi? Né? Guarde esse questionamento. Bem, Jesus curou e fez milagres e maravilhas. Ou seja, Jesus atendeu pessoas nas suas necessidades socioemocionais. Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez cego enxergar. Jesus alimentou multidões, uma multidão, sem contar mulheres e crianças, com 5.000 homens, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fez a famosa multiplicação dos pães. Jesus atendeu uma necessidade imediata das pessoas. Jesus falou, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, estive nu e você não me vestiu, estive preso e você não me visitou. E as pessoas perguntaram, Senhor, quando é que nós não fizemos isso? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos. Então a prática da assistência à necessidade imediata das pessoas faz parte do exercício da vida cristã ou da vida religiosa que seja. Então, não é errado, não é pecado. Mas a questão agora é a seguinte, esse era o foco principal do Evangelho de Jesus? Este era o elemento norteador do projeto de Jesus? Jesus, na verdade, chama as suas curas, seus milagres, suas maravilhas de sinais. Sinal é aquilo que projeta algo que vai além do sinal propriamente dito. Ele está revelando, sinalizando para alguma coisa, está querendo trazer legitimidade, comprovação para alguma coisa. E foi assim que Jesus respondeu e mandou a mensagem para João Batista. João Batista estava preso, queria saber se Jesus era Jesus mesmo. E como foi que Jesus legitimou a sua pessoa e confirmou para João Batista que ele era o Messias? Através dos sinais que ele operava. Então Jesus manda dizer a João Batista a respeito dos milagres que ele estava operando. Ou seja, através desses sinais estava legitimado o ministério de Jesus. E João Batista poderia compreender que Jesus era Jesus. No discurso da missão da igreja, Jesus manda pregar o evangelho e diz, estes sinais seguirão. Os sinais seguem o exercício do evangelho. Ele não é o fio condutor, ele não é o foco principal. E aí é sempre bom lembrar o que Jesus diz em Mateus 7, 22. Naquele dia haverá pessoas que dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer assim, olha, eu nem conheço vocês. Jesus vai falar fazendo uma brincadeira, eu te conheço, eu nem sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, pensa bem no contexto atual. Quando alguém profetiza, expulsa demônio, faz maravilhas, como é que as pessoas reagem a isso? Oh, que homem poderoso! Olha que ministério, homem de Deus! Jesus vai dizer, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O evangelho não se rege pelos sinais, os sinais apenas acompanham, trazem confirmação, legitimação. Os sinais não devem ser o foco principal, não é o objetivo principal. São sinais, são apenas sinais. Vamos lá, outra pergunta. Como Jesus agiu na cura do paralítico do tanque de Betesda? Se você for ver a narrativa dos evangelhos sobre o tanque de Betesda, você vai ver que a Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos. Muitas pessoas estavam reunidas ali ao redor do tanque de Betesda, esperando aquela operação miraculosa em que o anjo descia, mexia a água e a primeira pessoa que entrava no tanque era curada.
A Bíblia diz que havia ali um paralítico há muitos anos. E Jesus se dirige a ele, pergunta: o que queres que eu te faça? E ele: Senhor, não há quem me ajude para que eu entre na água. Quando eu vou, alguém entra na minha frente. E Jesus vai e cura aquele paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia diz que havia muitas pessoas enfermas, mas o evangelista só narra a cura daquele homem. Não narra que Jesus curou todas as pessoas que estavam ali. Mas João diz que se fosse registrar todos os milagres e maravilhas que Jesus tivesse feito, os livros da terra não dariam. Sim, o que não deixa de ser uma figura de linguagem usada por João. Não quer dizer também que Jesus curou todo mundo, resolveu o problema de todo mundo. Como Jesus agiu na cura do paralítico de Cafarnaum? Aquele paralítico que foi levado por 4 amigos, que tomaram a iniciativa de subir no telhado, já que a multidão era grande, não tinha como entrar na casa. E aí eles destelharam a casa, baixaram o paralítico até a presença de Jesus. Qual foi a palavra inicial de Jesus para aquele homem? Foi apenas: perdoados estão os teus pecados. Mas, diante de tamanho sacrifício daqueles homens em fazerem descer aquele paralítico, Jesus vai dizer: perdoados estão os seus pecados? Não estava claro para Jesus que aquele homem precisava era andar? Mas aí, ao redor de Jesus, havia aqueles tecnocratas da teologia da época e começaram a razoar nos seus corações: quem é esse que está se dizendo aí que tem poder para perdoar pecados? Quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus vai dizer: para que saibais, olha a finalidade, que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Aí Jesus vai e manda o coxo se levantar, cura o paralítico, manda ele tomar a sua cama e ir embora. Então, na verdade, Jesus, ele legitima a sua autoridade dando um sinal. Mas a prioridade de Jesus para aquele moço não era a sua cura física, mas sim o resgate da sua relação no mundo espiritual com Deus, através do perdão dos seus pecados. Como Jesus agiu antes e depois da multiplicação dos pães, aquela dos 5 pães e 2 peixinhos, aquela que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? A gente se esquece de dar a devida atenção à narrativa do evangelista, de que Jesus, ao se deparar novamente com a multidão, no capítulo seguinte da narrativa bíblica, Jesus confronta aquela multidão, confronta aquelas pessoas. E Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. Vocês não estão atrás de mim por causa do pão que desceu do céu, que sou eu. Vocês não estão atrás de mim por causa do projeto, da essência, daquilo que eu vim trazer como revelação para vocês. Não! Vocês estão interessados nas suas necessidades imediatas e materiais. E aí Jesus constrói todo um discurso calcado na essência do seu evangelho, naquilo que importava para ele transmitir às pessoas. E ao final do discurso, eu pergunto para você: quantas pessoas continuaram diante de Jesus depois daquele discurso? Na multiplicação dos pães, em busca de cura, em busca de milagres, em busca de soluções para os seus problemas imediatos, havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas ao final do seu discurso, quando Jesus confronta as pessoas, chama elas à responsabilidade, traz a ela a verdade do evangelho, só os discípulos permanecem. Jesus pergunta: onde estão as outras pessoas? Foram todas embora. E vocês não vão também? E Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, qual a diferença entre essa condução de Jesus e grande parte das igrejas evangélicas atuais? Aí nós chegamos na questão principal, crucial da nossa reflexão e porquê da propagação de certas igrejas evangélicas.
Número 1, Jesus não fez do assistencialismo seu foco principal. Jesus não fez do trato socioemocional das pessoas, embora indiretamente ele o faça, porque ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele vai aliviar sim, mas como consequência de um processo no âmbito espiritual da pessoa. Mas Jesus não dá ênfase ao assistencialismo. Jesus não foca no assistencialismo. Jesus não se vangloria no assistencialismo. Jesus não sustenta o seu evangelho no assistencialismo. Alguns dos principais discursos de Jesus foram feitos na individualidade, com a mulher samaritana, com Nicodemos, ou em particular com os seus discípulos. Jesus não focou o assistencialismo, ao contrário das igrejas que hoje em dia focam no assistencialismo, dão ênfase no socioemocional das pessoas. Agem muito mais como coaches do que como pastores, agem muito mais como coach do que como pregadores do evangelho. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, que é a mais triste e a mais impactante, é que as igrejas atuais, fazendo um paralelo com Jesus, imaginemos que os pastores de hoje, os pregadores de hoje, estivessem no contexto de Jesus, ao fazer a multiplicação de pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como é que eles agiriam hoje, se estivessem no lugar de Jesus? Eles agiriam, número 1, omitindo o discurso de impacto, de confrontação ao interesse das pessoas apenas pela vertente assistencialista, como Jesus fez. Mantendo um discurso que agrada aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes, pessoas de uma classe média fracassada, de uma classe média decaída, de pessoas que sofreram perdas nas suas vidas materiais, estão em busca de conforto, de consolo, uma palavra que se reestruture emocionalmente e possam seguir a vida e possam preencher os seus vazios no contexto humano. E aí encontram o discurso que lhes agrada, que vai ao encontro das suas necessidades. Então, as pessoas atuais, dos tempos atuais, as lideranças, os pastores, não usam o discurso da confrontação que Jesus usou. Ao contrário, se eles estivessem no lugar de Jesus hoje, eles teriam erguido um grande templo para abrigar os 5.000 homens e mulheres e crianças daquela época. A diferença é que Jesus confrontou as pessoas e elas foram embora. Hoje não se confronta, se mantém na linha do assistencialismo, se faz grandes templos e se procura gerar necessidades, gerar projetos que precisam ser grandes para abrigar essa multidão, e aí se dá ênfase nas ofertas, se dá ênfase nos dízimos, para que se possam congregar as 5.000 homens, as mulheres e as crianças que deixaram de ser confrontadas pela verdade do Evangelho e que precisam ser abrigadas para serem mantidas e conservadas, sendo alimentadas pelo assistencialismo, que não é que seja pecado, mas não é o foco nem o elemento principal da igreja. Jesus confrontou as pessoas na sua busca pelo assistencialismo. Hoje nós não a confrontamos, nós fazemos grandes templos, abrigamos essas pessoas e exigimos e cobramos dela com discursos muitas vezes sofismáticos de que elas têm que dar dinheiro para sustentar uma obra que não faz parte do projeto de Cristo. Quantas pessoas Jesus Cristo deixou em Jerusalém aguardando o derramamento do Espírito Santo? Jesus curou o cego, curou leprosos, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, fez pesca miraculosa, fez tantas outras coisas. Jesus deixou cerca de 120 pessoas no cenáculo buscando o Espírito Santo. Jesus, hoje, qual é o pastor da atualidade que cura cegos, que cura leprosos, que ressuscita mortos,
que faz o que Jesus fez. E ele disse que se creres fareis maiores obras do que a que eu faço. Aí a adaptação hoje da tecnocracia teológica é que Jesus estava querendo dizer que faria em quantidade. Aí para justificar que os templos suntuosos que nós temos, abarrotados de pessoas em busca de assistencialismo, seria uma obra maior que a que Jesus fez. Vocês curam, vocês fazem cego ver, vocês ressuscitam mortos, e mesmo assim, em pouco tempo, você vê templos sendo construídos para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, descaracterizando todo o processo educacional, de ensino, de preparação, de formação, que não se adequa a uma multidão, que não interage, que não reflete, que não participa, apenas ouve passivamente e contemplativamente um discurso que muitas vezes vai ao encontro apenas da necessidade socioemocional dessas pessoas. Você é melhor do que Jesus? Você faz o que Jesus fez? Você passa pela peneira de Jesus Cristo? A sua prática religiosa, ela entra na peneira e ela é filtrada por Jesus, pela Bíblia contextualizada em Jesus Cristo? Bem, eu queria fazer aqui uma citação da fala de um renomado pastor. Ele diz o seguinte em algumas de suas pregações: a manifestação do poder de Deus não significa que ele esteja aprovando nossa conduta. E eu queria dar uma sugestão, eu falei que usaria de todo tipo de recurso de citação. Minha mensagem preferida do pastor Silas Malafaia, eu queria recomendar para você é: fazendo a coisa certa de maneira errada. É a melhor palavra do pastor Silas. É bom parar, examinar e refletir um pouco a respeito do que ele diz. Vamos pensar. Será que estamos fazendo a coisa certa da maneira certa ou da maneira errada? Será que essa propagação das igrejas evangélicas, elas respeitam as 5 peneiras que nós colocamos aqui? Como é que ela fica naquelas 3 questões norteadoras? Como é que a gente responde com essa prática que nós temos visto? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Espero estar lhe ajudando neste exame e reflexão do momento atual da Igreja Evangélica. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas notificações, avisos de novos vídeos e deixe o seu like. Acesse também o nosso site, examinarerefletir.com.br. Lá você vai encontrar materiais e tudo gratuitamente. Nada neste projeto aqui será cobrado. Nada será cobrado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez.